A paz do Senhor, querido irmão, querido líder, que tem nos acompanhado aqui no nosso canal do YouTube. E você que puder compartilhar essa mensagem com alguém aí da sua comunidade, da sua igreja, da Visão Celular, e também queridos discípulos, da congregação de número 12, que tem nos acompanhado também, e nós temos aprendido juntos sobre a Visão Celular. Nesse canal nós tratamos sobre diversos assuntos a respeito da Visão Celular, e hoje eu quero trazer um assunto e um tema, na verdade, as 3 facetas para um crescimento sadio. Eu quero me basear aqui em Lucas, capítulo de número 2, versículo 52, que diz a palavra de Deus que Jesus crescia, em sabedoria, estatura e graça. É interessante que nessa historicidade aqui de Lucas, Jesus tem os seus 12 anos, ok? Ele vai a Jerusalém, é o momento ali de Páscoa, a qual o seu pai vai fazer até um pagamento de um sacrifício ali, a qual ele vai se tornar pai por direito, tá bom? Você vai encontrar isso em Números 3:17. Jesus vai se tornar filho da lei e o seu pai José vai requerer, a obediência dele a partir desse sacrifício. Mas Jesus sempre foi alguém extraordinário. Ele, por incrível que pareça, ele fica no templo e o seu pai vai dar conta disso depois de um dia ali de viagem. Ele vai se dar conta que Jesus não está no meio da caravana, no meio dos familiares. Ele volta, encontra Jesus, debatendo sobre o reino de Deus, respondendo perguntas. Jesus é extraordinário. Ele vai debater ali com os escribas, com os sacerdotes ali, e os escribas ficam maravilhados, com a sabedoria, com o crescimento, com a graça ali de Jesus. E verdadeiramente essa sociedade hoje em dia, nos dias de hoje, tem que ficar maravilhado com o crescimento sadio da igreja. E para que nós tenhamos um crescimento e uma contrarresposta nos dias de hoje, meus irmãos, e que a igreja possa ter realmente e possa ser essa luz, esse sal, meus irmãos, essa carta, esse bom perfume para a sociedade, para o mundo nos dias de hoje, nós precisamos crescer sadia, de uma forma sadia para com este mundo, pelo menos em 3 situações, em 3 facetas. A primeira faceta é que nós precisamos crescer em qualidade. Qualidade como, pastor Marcelo? Nós precisamos crescer em qualidade a respeito de conhecer a Deus. Hoje em dia, querido, nós temos a internet, hoje em dia nós temos dentro da Visão Celular a escola de líder, dentro das Assembleias de Deus no Amazonas nós temos um livro chamado 7 Passos, nós temos uma classe chamada Andando com Cristo, a qual nós aprendemos ali coisas básicas a respeito do reino de Deus. Nós aprendemos sobre palavras, sobre oração, nós aprendemos ali sobre batismo, nós aprendemos ali sobre nós precisamos ser fiéis a respeito de dízimos, a respeito, meus irmãos, de se portar nessa sociedade. Então o crente hoje, ele precisa crescer em qualidade. Nós precisamos estar nos nossos cultos de ensinamento, a qual diariamente ou semanalmente nós aprendemos. Então o crente hoje, ele não pode de maneira nenhuma ficar fora dessa qualidade. Tá bom? O crente precisa conhecer a Deus, e ele vai conhecer a Deus, com seu devocional, ele vai conhecer a Deus, fazendo uma escola de líder. O crente hoje, para se tornar alguém e que possa crescer e possa ser um discipulador sadio, e que a igreja possa crescer de uma forma sadia, ninguém pode passar aquilo que não tem. Essa é a verdade. Eu só posso dar aquilo que eu tenho. E para um crescimento qualitativo, hoje eu preciso me formar numa escola de líder, eu preciso estar numa escola bíblica dominical. Eu acredito que um crente que falte uma escola bíblica, um crente que falte um culto de ensinamento, é um crente que não está preparado, de qualidade. Um crente que ele semanalmente está na escola de líder, um crente que semanalmente ele está verdadeiramente com seu devocional diário em dia, um crente que está semanalmente aprendendo nos templos,
nos cultos de ensinamento, é um crente que vai estar preparado, é um crente que vai absorver conhecimento, é um crente que verdadeiramente ele vai ter uma qualidade, esse qualitativo para com Deus. Ele vai conhecer a Deus, ele vai saber transmitir a Deus a respeito de coisas ou de doutrinas básicas a respeito do reino de Deus. Volto a repetir, ninguém pode passar aquilo que não tem, ok? Então, para um crescimento sadio, eu preciso conhecer a Deus, ok? E em segundo ponto aqui, melhor dizendo, nós precisamos crescer em comunhão para com nossos irmãos, ok? Nós estamos no século 21, nós trabalhamos na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, com o projeto Oikos, a qual nós trabalhamos com pessoas no nosso meio, pessoas que estão, no meio dos nossos familiares, pessoas que estão próximas do trabalho. Então, o projeto Oikos é trabalhar com pessoas próximas. E como é que eu posso trabalhar com essa pessoa sem haver a comunicação, sem haver a comunhão? A comunhão, dentro do grego, significa koinonia. E koinonia significa ter algo em comum. Então, eu tenho uma fé em comum, eu tenho um Cristo em comum. É isso que nos faz uma igreja forte. Eu tenho algo em comum com o meu irmão. A minha fé, dentro dessa comunidade, essa fé é uma fé que tem que estar no coração de todos. Esse Cristo é para todos. E essa comunhão, ela precisa ser verdadeira. Através do discipulado. Através de discipular alguém, eu posso obter essa comunhão. Então essa igreja precisa conhecer os seus membros, essa igreja precisa transmitir para os seus membros e para os seus discípulos algo em comum, a fé em comum, um testemunho em comum, o Cristo em comum, verdadeiramente doutrinas comuns, a qual nós estamos verdadeiramente acostumados dentro do reino de Deus, tá bom? Então nós seremos uma igreja forte, se todos nós tivermos essa comunhão, essa recreação, essa conversa, esse tameon, esse momento íntimo, não somente com Deus, mas com o meu próximo, realmente com o meu discípulo. E como é que eu posso fazer isso, pastor? Estando numa célula, a célula é um momento importante para eu estar em comunhão, verdadeiramente, com o meu discípulo, tá bom? Com as minhas ovelhas, podemos dizer assim, as ovelhas da célula. Todo pastor, todo líder de célula é um pastor em potencial, é alguém que vai tratar, alguém que vai ensinar, é alguém que vai conversar, alguém que vai ouvir muito também. Então, para que a igreja possa ter essa qualidade de crescimento, ela precisa ouvir muito, estar próximo, mais do que nunca, o líder, o pastor, o obreiro, e principalmente o líder de célula, ele precisa estar próximo das pessoas, ok? E em terceiro momento, nós precisamos, para ter um crescimento sadio, e se verdadeiramente, se eu estou dentro do primeiro princípio qualitativo, se eu conheço a Deus, se eu estou dentro do segundo princípio, que eu transmitir aquilo que eu tenho aprendido, que é comunhão, eu preciso crescer em números. Então, um crescimento sadio, ele é quantitativo também. Eu não posso parar, eu não posso estagnar, eu não posso passar 6 meses com 5 pessoas e essa célula não ter crescimento, tá bom? Se a minha célula, se a minha congregação, aonde eu estou, ela não tem crescido, é porque eu não tenho trabalhado. É porque verdadeiramente eu não tenho tido comunhão com pessoas. Verdadeiramente eu não tenho me refletido como luz, como bom perfume para essa sociedade, tá bom? A palavra de Deus diz em Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20, e de por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo. Então esse é o papel da igreja, o papel da igreja celular, é transmitir, é o crescimento em número. Ele vai falar muito a respeito daquilo, da minha qualidade com Deus, da minha qualidade com essa sociedade. A igreja verdadeiramente ela precisa adentrar, colocar em primeiro lugar o reino de Deus, como está escrito em Mateus, capítulo 6, versículo 33, buscar o reino de Deus, e as outras, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as outras coisas vos serão acrescentadas.
Então, quando nós colocamos e priorizamos o discipulado, a pregação da palavra de Deus, não tem como, irmão. Há um crescimento numérico. A igreja precisa crescer em quantidade. Nós precisamos saquear o inferno. A igreja verdadeiramente, ela precisa não estar com as suas mãos vazias, mas estar com as suas mãos com os seus frutos, né? Precisa estar com os seus discípulos em dia, crescendo em sabedoria, em estatura e em graça, no nome do Senhor Jesus. Então, são 3 facetas aqui que eu falei aqui, tá bom? Qualidade, comunhão e quantidade. Nós precisamos crescer como igreja e nós não podemos de maneira nenhuma estagnar, parar. Poxa, pastor, mas a igreja foi construída para 100 membros. Faz 2 cultos, faz 3 cultos. Irmão, a verdade é que a igreja não pode estagnar, a igreja não pode parar. No nome do Senhor Jesus, nós precisamos, meus irmãos, saquear, meus irmãos, o inferno. Nós não podemos de maneira nenhuma tampar os nossos olhos para milhares e milhares de pessoas que são realmente enganadas pelo diabo. Nós, como luz e como sal, precisamos fazer a diferença dentro dessa sociedade, tá bom? Em nome de Jesus, então cresça em qualidade. Busque, se aprimore. Você que é novo convertido, busque, em nome do Senhor Jesus, o seu discipulado, os seus 7 passos, busque uma escola de líder, não fique por fora dos encontros com Deus, encontros de líderes e principalmente para crentes, né? Já antigos no reino de Deus, né? Que às vezes se tornam até duros. Não preciso do encontro com Deus, eu não preciso. Você precisa, nós precisamos. Nós precisamos a cada dia melhorar, precisamos a cada dia estar em comunhão com nossos irmãos e precisamos a cada dia ser um canal de bênção para a igreja, tá bom? A palavra de Deus tem uma promessa que o menor de nós será 100. Somente um será multiplicador. Um de nós será multiplicador. No nosso meio, quero ficar por aqui. Que Deus te abençoe, que essa palavra possa ter falado ao teu coração no nome do Senhor Jesus. E se prepare para ser uma bênção na igreja, na tua célula, aonde você está, você é um líder. Se prepare para isso, tenha comunhão, não desista do discipulado e pode ter certeza, a grande colheita vai chegar sobre a tua célula, sobre o teu celeiro, sobre os teus discípulos, no nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e você possa ter uma semana de paz no nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor, querido.